Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje no programa nós vamos falar sobre consciência negra. Negritude, aliás, que sempre foi um elemento fundamental na formação da cultura brasileira. Comigo hoje aqui para uma boa conversa, Mara Vidal, secretária da Mulher. Boa noite, Mara. Seja bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge, e muito obrigada pelo convite. Mara, é comum no Brasil nós encontrarmos pessoas que são netos de italianos, ou têm pais árabes, ou têm origem portuguesa, ou espanhola, ou oriental, mas o traço negro é o que marca a maioria das pessoas nesse país. Aliás, o elemento negro talvez seja o que mais tenha contribuído para a formação da cultura brasileira. E eu te pergunto, mesmo assim, o Brasil é um país racista? Infelizmente é. Porque o negro não veio como os árabes, não veio como os portugueses, não veio como o europeu, não veio nem como o japonês, que vieram como uma mão de obra assalariada. O negro não veio como mão de obra escrava. Então isso trouxe para o negro um problema sério que arrasta desde mais de 500 anos, que é o preconceito com relação à cor da pele, aos seus traços, né? É comum ainda em alguns lugares, por incrível que pareça, a gente vê precisa de pessoas com boa aparência. Isso está ligado à população negra, à população indígena, em alguns lugares à população asiática. Então, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem traços, muitas vezes, desse ranço do racismo. Outro dia eu passei, aqui em Rio Branco pode parecer incrível, mas o menino disse, ô neguinha do fubá, né? Talvez essa criança não tenha consciência de que, gritando dessa forma, é uma forma de você estar arrasando com a outra pessoa, causando um problema de autoestima. Isso no Brasil ainda é muito comum e é muito sério. Outro dado que é importante é que a população negra, logo depois da escravidão, ela não tinha para onde ir. Então ela pegou o quê? Todo o trabalho informal no Brasil. Os homens foram para as áreas de estiva, as mulheres foram ser empregadas domésticas, sempre ganhando um salário num valor menor. Outro problema é a religião afro-brasileira. Os cultos afro-brasileiros foram sempre tidos como os cultos aos demônios, até mesmo pela igreja. A igreja, nos 500 anos, fez o meia-culpa com relação à população indígena e à população negra. Mas toda essa carga de preconceito, né? Negro de alma branca, né? Mas o negro não tem alma negra como ele é, não é mesmo? Então, esse tipo de preconceito, a forma como o negro foi tratado no Brasil, isso tem causado à população negra ainda muitos problemas, né? Ela ainda precisa ter um trabalho de valorização da autoestima da mulher negra, do homem negro, da beleza negra. Precisa haver um trabalho também de reconhecimento pela contribuição que o negro fez na história. A cor negra, inclusive, é associada a situações ruins, né? A coisa ficou preta. Né? Verdade, verdade. E além dessa associação, né, que você pega o cabelo ruim, né? Meu cabelo pichainho, cabelo de negro. Meu cabelo é ruim, então tá ligado à população negra. A mídia tem que trabalhar isso. As escolas têm que trabalhar essa questão dos estereótipos. Então, eu acho que o Brasil está caminhando para isso, né? O presidente da República, ao fazer a secretaria da promoção da igualdade racial, a propor ações políticas nesse sentido, vem, né, os parâmetros curriculares também, nas escolas discutir a questão racial, vem propondo uma nova visão. Mas a mídia tem muito trabalho a fazer, né? A gente vê na televisão a maioria da população negra, quando não é empregado, motorista, né, é alguém sem família. Por exemplo, naquela novela, acho que, não sei, Celebridades, eu acho, tinham dois personagens que eu me recordo, um negro que era fotógrafo e uma moça jornalista. Todos os dois não tinham família, não tinham referência. Então é preciso resgatar a história da população negra, mostrar que tem família, que tem referência, mostrar os valores que vão além do futebol, do samba, claro. Né, dessas coisas que nos ligam à população negra. Agora, para esclarecer, Mara, o que é o racismo? Tá? O racismo é toda vez que você exclui uma pessoa da sociedade. Nisso com relação à raça, né? Porque o termo raça, ele é um termo que surge na história não relacionado à questão da cor da pele, por incrível que pareça. Antes, raça estava relacionada a nome de pessoas, a sobrenome, desculpa. Então, raça antes era
o senhor Souza, o senhor Fidalgo. Então, isso era raça. Com o tempo, raça vai ser o que é escravo, né? As pessoas, o grupo que era escravizado por outro. Então, é um grupo de uma raça. Depois é que passa, ao longo da história, a ser relacionado a pessoas de diferentes continentes, que não o europeu, né? Então, era a raça, né, amarela, que é dos asiáticos, né? A raça negra, que estava localizada na África, né? E a Ásia ainda dividida entre os indianos, né? O pessoal da Índia. Então, isso passou a ser uma forma de caracterizar as pessoas. Que pessoas? A partir da cor da pele, o jeito do cabelo, os traços, né? Então, isso ficou carimbado na nossa história como uma pessoa é de tal raça, então ela tem essas características. Então, isso se tornou uma referência no mundo para definir as pessoas. Nesse processo de definição, a partir das características físicas, houve o que também? O processo de exclusão. Então, tal raça vai ter, no Brasil, infelizmente, na América Latina como um todo, a população negra, né? O racismo acontece com essa população, porque essa população, como eu já disse, foi escrava, tem essas características físicas e foi excluída dos processos de apropriação de bens. Então, a maioria da população negra, quando você vai ver, você vai estudar, e a gente vê nos dados, elas moram nas favelas, na periferia, tem os menores salários, tem as piores condições de moradia, está excluída das escolas, as meninas e os meninos estão excluídos das escolas, as mães e pais estão no mercado informal, trabalhando como empregado, pedreiro, né? E existe um grupo de verdade hoje que me deixa muito feliz em ascensão, né? Hoje a população negra é vista como consumidora, mas até então, né, a gente tem caminhado muitos anos para que o racismo, né, essa possibilidade de o negro estar incluído na sociedade, fosse possível. Agora, dizem que no Brasil existe o chamado racismo disfarçado. Como é que nós podemos percebê-lo? Ah, você é uma negra de alma branca. Essa é uma forma, né? Não, eu não tenho preconceito nenhum, Jorge Henrique. Eu gosto de você do jeito que você... Não faz mal que você seja negro, né? Ou meus amigos... eu tenho amigos negros. Então, são formas... Ele é negro, mas é limpo. Ele é negro, mas é Imagina, limpo, né? né? Não, ele é negro, mas ele é inteligente, Olha que né? coisa. Então, essas são formas sutis da gente estar... colocando essa questão... E no Acre nós temos problemas de racismo evidentes, assim? Não. No Acre, eu acho que o Acre tem uma coisa que é legal, é boa, né? O Acre conseguiu trabalhar isso, eu acho que por ter muitas pessoas do Nordeste, né? Essa grande mistura que compõe o povo acreano. Essa composição, né, de árabes. Então, isso não é latente, não é essa coisa assim que você consegue, enxergar. Né? Mas existem momentos, existem situações. Como eu já disse, eu já vivi situações em que as pessoas ficavam, né, meio assustadas, assim, olhando. Né? Mas eu acho que isso não é tão visível aqui no Acre. E não é tão, como eu poderia dizer, o Acre não existe o racismo da forma como a gente vê no Rio, São Paulo, nos grandes centros. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que no Acre existem momentos, sim. A Secretaria da Mulher, por exemplo, já atendeu casos pontuais. No jornal você vê situações pontuais. Agora, o que eu acho que existe é o problema social, que é de classe social. Agora, isso não significa que o racismo não esteja presente. Acho que existem formas sutis de ele estar sendo trabalhado. E acho que também, para mim, tem outra questão, que os negros no Acre estão numa posição muito boa. Socialmente, isso faz uma diferença, realmente. Né? Então, você pode ver, por exemplo, eu sou secretária da Mulher, professora universitária, a Maria José, o Samuel Evangelista. Então, você vê alguns negros, né, que estão numa posição social, numa condição social elevada, e isso eu acho que também ajuda a autoestima do restante da população. Agora, a mulher negra sofre mais a discriminação? Sim, por ser mulher e por ser negra. Né? E se ela é mulher negra e pobre, aí ela está, como diz o povo, lascada. Por quê? Porque a mulher já vem no processo
de que para ela ocupar, ela teve que sair do espaço da casa para ocupar o espaço público. No espaço público a gente tem que sair da informalidade e aí tem que estudar mais para conquistar, né, um lugar, um espaço de poder, de decisão na sociedade. A mulher negra, em média, ela tem que estudar 12 anos, de 4 a 12 anos mais, para conseguir um posto igual a uma mulher branca, igual a um homem branco. A mulher negra, ela ganha, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ela ganha 40% do salário de um homem branco, 60% do salário de um homem negro. Então, a defasagem salarial é muito grande. É muito grande. A maioria das empregadas domésticas no Brasil são negras. A gente tem um contingente de 80% de empregadas domésticas negras no Brasil. E a maioria sem carteira assinada. A maioria das meninas fora da escola, dos meninos fora da escola, né, das meninas, são negras, porque acabam tendo que sair para trabalhar. Claro. Então, a situação da mulher negra, outra coisa, na questão da violência, a mulher negra é a que menos denuncia. Sabe por quê? Porque ela não quer ver o marido dela e a raça dela sendo de novo castigada, né? Então, a questão da autoestima conta muito. E os valores de beleza para a mulher negra, então, são 3 vezes mais. Então, as mulheres negras têm uma tendência muito grande a engordar, né? A composição da massa corpórea negra, ela nos leva a isso. Então, a mulher negra ela tem que atender ao padrão de beleza do mercado. O nariz é chato, então ela tem que afilar o nariz. O cabelo é crespo, encaracolado, então ela tem que alisar o cabelo. A cor da pele tem que estar uniforme. Muitas vezes, nós somos muito propensas a manchas, né? Se você tem uma ferida, você coça, fica manchada a pele. Então, lá vem mais uma cobrança. O modelo, né? O estilo de roupa, muitas vezes, quadril largo. Então, tudo contribui para que a mulher negra tenha sofra muito mais, seja na autoestima, né? Com relação aos padrões de beleza, seja no mercado de trabalho, seja na questão da escolaridade. Pega. Mara, falar em mulher, como estão as questões de gênero no Acre? As diferenças hoje em dia são mais respeitadas? São. Onde estão os avanços, por exemplo? Tá, vamos para os avanços. Eu acho que no Acre, hoje, o governador foi muito feliz, né, ele perceber a questão da competência das mulheres. E aí hoje nós temos várias secretárias no Estado. Eu acho que isso é um avanço, né? A discussão de gênero está no Estado inteiro. Né? Esse ano é o ano da mulher, e o governo implantado pelo governo federal, e nós conseguimos em todos os municípios e conversamos, dialogamos com mulheres de todas as áreas, seja da periferia, seja as mulheres trabalhadoras rurais, seja indígenas, ribeirinhas, e elas todas fizeram propostas de políticas públicas. Isso para nós foi fundamental e mostra o avanço da participação da mulher no espaço político. Eu acho que nós temos problemas ainda com a participação da mulher, candidatas, né, que a mulher ainda não está acostumada a votar em mulher, e também não é porque é mulher que se vota em mulher, mas a compreensão dos homens, da participação no espaço político ainda é pequena, e aí tem preconceito. Os partidos têm preconceito, né? A mulher, para ela poder participar de uma campanha eleitoral, por exemplo, que é um fato mais recente, a exigência para ela é maior, porque ela tem ainda a demanda da casa. Acho que o nosso grande problema ainda com relação ao avanço da participação da mulher em qualquer espaço é o espaço doméstico, a gestão da casa. A gestão da casa ainda fica por conta da mulher. Então ela trabalha fora, muitas no Acre, é fantástico a saída da mulher para estudar, né? Seja na universidade, seja nos projetos de alfabetização, né? Então as mulheres estão procurando estudar, se aprimorar, mas quando ela volta, tem a casa ainda para cuidar. Filho, tem o né? filho, a filha, tem que ver as tarefas se a empregada, as que têm empregada, tem que ver se a empregada fez. E a empregada, quando vai embora, tem que fazer na casa dela. Então, esse, para mim, é o grande nó no Brasil. O trabalho doméstico no mundo, infelizmente, ele ainda é considerado uma coisa feia, suja, que o homem não dá valor. E, no entanto, ele contribui para 1/3 do avanço mundial de tudo que faz no mundo. Mara, eu vou te pedir um instantinho. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já.
O Ideias da Aldeia está de volta conversando sobre negritude, sobre consciência negra, com Mara Vidal, secretária da Mulher. Mara, 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. O que significa essa data para o Brasil e para o Acre? Olha, no Brasil, essa data nasce um pouco pela reivindicação do movimento social. 20 de novembro foi o dia que morreu Zumbi dos Palmares, né? Um líder negro que ocupou terras em Alagoas e não tinham só negros nessa área. Era uma comunidade onde viviam negros, índios, brancos, pobres e tinha o objetivo mesmo de... Foi o quilombo que mais tempo resistiu, né? Foi o quilombo que mais tempo resistiu e eles tiveram que fazer uma verdadeira guerra para exterminar. Aliás, várias, né? Ocorreram vários enfrentamentos. Vários enfrentamentos. E Domingos Jorge Velho ficou reconhecido e tido como herói na história do Brasil porque conseguiu matar Zumbi. Né? Que era esse líder negro que foi, ele estudou, né? Ele tinha estudo porque ele morava com os padres. Então, a partir dessa data, todos os negros no Brasil, as comunidades, o movimento negro organizado, passou a ter uma data como para reivindicar, para falar da situação do negro no Brasil. E a partir de 1996, o governo do Fernando Henrique Cardoso instituiu Zumbi como um herói. Então ele passa a ser reconhecido na história do Brasil como um negro que lutou pela libertação dos escravos, pelo reconhecimento da população negra no trabalho que ela fez, né, no desenvolvimento do país. Então essa data é uma data reivindicatória, mas ao mesmo tempo reconhecer o papel da mulher, do homem negro na história do Brasil. No Acre, sempre teve algumas manifestações do movimento social e a partir do ano passado era muito pontual e a partir do ano passado nós começamos a fazer uma sistemática de discussão. Então, o ano passado aconteceu uma audiência pública na Assembleia que foi muito bonita, muito bem participada e eu tenho dito que esses momentos no Acre têm sido uma verdadeira aula de história e de resgate da história da população negra aqui no estado. Esse ano nós tivemos um momento em que contamos com a participação da Zezé Mota, que foi uma fala dela, e do Marcos Vinícius, que foi belíssima, foi realmente uma aula. Ele contou como os negros estiveram presentes no Acre e estão presentes no Acre. Né? Ele contou histórias ali da ponte, do outro lado da rua, do outro lado do rio, que tinha a Rua África, que eu não conhecia. Né? Então, para mim, é até uma dica, traga ele para contar essa história, que é muito bonita. Falou dos Caetanos aqui, a família Caetano, e vários outros momentos da história do Acre. E esse ano, então, nós contamos com a participação da Zezé Mota, tivemos um dia de trabalho com a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, onde nós assinamos um convênio que foi belíssimo, pela promoção e inclusão dos negros e da população indígena, com o pessoal lá da CEPIR. E tivemos também um momento muito bonito, onde foram homenageados 3 pessoas, Júlia Feitosa, Laélia Alcântara, que foi a primeira senadora mulher e negra do Brasil, e ela é acreana. Olha aqui. Né? E também homenageamos o Da Costa, que é um compositor, artista, né, negro aqui do Acre. E foi um momento assim que... então foi um momento de homenagens, de reconhecimento dessa população no estado. Teve o show da Zezé Mota, que muita gente não conhecia ela como cantora, e foi abrilhantado, né? E no sábado, teve uma atividade na Concha Acústica de capoeira, uma atividade cultural. Eu acho assim, no Acre, esse foi um grande momento. Mas também, para mim, no Brasil, esse momento, né, a história tem feito com que esses momentos fossem momentos de reconhecer, de proporcionar à população negra a sua visibilidade na mídia, né? O Netinho está fazendo um concurso da mais bela negra no Brasil. A gente sabe que milhares de meninas, né, se inscreveram nesse concurso. E pelo que eu tenho ouvido falar, todo mundo está antenado, a garotada, as adolescentes, as jovens, né? E ele ousou. Ele colocou que a idade das meninas para o concurso seria até 27 anos.
né? E os concursos de Miss, a gente estava comentando que é até 20, 21 anos, verdade, né? A idade é bem baixa. Então ele ousou, e meninas assim, com diferente, nariz largo, quadril grande, tudo que você imaginar, toda a beleza negra que você imaginar, tá lá nesse concurso. Outra coisa que eu acho que no Brasil nós tivemos a sorte de ter pessoas que ousaram fazer na revista Raça. Tem gente que diz, mas a revista Raça mostra uma negra com o nariz afilado, uma negra assim, um negro assado, a moda, mas ela ousou, porque é uma revista que já vai fazer, já acho que está no seu 10º ano, acho que ela vai fazer 10 anos. 10 anos de revista Raça. Se não me engano, eu não tenho certeza, mas 10 anos de revista Raça, e uma revista para negros, fala da comunidade negra, da música negra, dos artistas negros, né, de negros que estão fazendo a história. A Marina, se não me engano, foi indicada para um prêmio, que é o Prêmio Raça Brasil, que aconteceu, acho que faz uma semana, uns 10 dias. Que é organizado pela revista? Foi organizado pela revista, e pela primeira vez, que eu comprei ontem, a Caras, não compro, mas comprei para ver, porque pela primeira vez tem uma edição da Revista Caras, no aniversário da Revista Caras, só com o prêmio Raça Brasil. Então, para mim, né? É um orgulho, eu tenho orgulho de estar falando dessas coisas, porque a mídia está atenta a essa população, né? Se você for ver, as propagandas de televisão, muitas agora vêm, o Banco do Brasil, né? Agora, Mara, isso é uma consciência que melhora ou é fruto das conquistas dos movimentos negros? É as duas coisas. Eu acho que a conquista dos empresários, dos publicitários, né, a consciência deles, vai vendo que essa população está aí. Ela come, ela veste, ela precisa de produtos de beleza, né? A Boticário lançou, a Natura lançou. Não estou fazendo propaganda de ninguém, não, mas assim, são alguns exemplos de que estão acontecendo coisas, existe um olhar para essa parcela da população, né? E acho que o movimento social. Regina Dalva Festa é uma professora da USP, eu estudei com ela, e a Regina dizia o seguinte: as mulheres os movimentos sociais vão tomar um banho do movimento negro. Porque o único movimento que monitora a mídia direta é o movimento negro. E é verdade. Passou os movimentos de mulheres, o movimento, né, do meio ambiente, ambiental, passou a monitorar mais a mídia, principalmente depois que muitas pessoas começaram a dar esses toques. Mas assim, quem sempre monitorou o que estava acontecendo na mídia, as questões de discriminação, as novelas, tanto é que, não sei se você lembra, teve uma novela, eu não lembro qual, apesar de ser professora de comunicação, teve uma novela que teve que colocar um núcleo de uma família negra, né? Porque numa novela anterior, Tarcísio Meira tinha brigado com o empregado e chamado ele de negro, sujo, alguma coisa assim, que causou um frisson, uma polêmica. E aí a Rede Globo teve que rever como é que seria a participação dos negros na novela. Então, acho que tem as duas coisas, né? O capitalismo, né, não é bobo, e também o movimento negro. Pois é, a minha próxima pergunta era um pouco nesse sentido, Mara. Eu sei que essa data do 20 de novembro é marcada por conversas, debates, e aí eu te pergunto, há o que comemorar? Sabe, eu acho que essa luta toda fez com que a população tivesse o seu rosto visto em vários lugares, né? O Supremo Tribunal Federal tem um negro pela primeira vez na história. A Secretaria, né, que é ligada à Presidência da República, de Promoção da Igualdade Racial, é uma mulher e negra. A Marina. Então, a própria Benedita, como a gente já vinha comentando, tem vários negros no Cibá, no Senado, e outros na Câmara, né? A Glória Maria e outros jornalistas presentes. Tudo isso tem feito com que a gente possa dizer, olha, temos um lugar ao sol. É possível, né, ter negros nas administrações. É possível dizer que o negro também faz parte dessa história, não como escravo, mas como ator, como sujeito. Agora, Mara, eu sei que a Secretaria da Mulher está organizando a primeira conferência estadual para a promoção da igualdade racial. Fala um pouco desse evento e do que ele significa. É um desafio que o governador colocou para a Secretaria. Ano que vem,
a gente vai ter a primeira Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Isso faz parte do processo de discussão entre instituições governamentais e a sociedade civil que o governo Lula está propondo para a criação de políticas em várias áreas. Né? Nós já tivemos aqui no Acre cidade, meio ambiente, mulher, esporte, né? E assim por diante. Então, o ano que vem, justamente na data do 13 de maio, né, vai acontecer a nacional. E no Acre a gente vai estar fazendo 13, 14 e 15 a conferência estadual. A conferência vai contar com a participação também das populações indígenas. Esse vai ser o nosso diferencial. Em muitos estados, a grande marca é da população negra. Na Amazônia, a grande marca é o componente indígena. Né? Então, aqui no Acre, nós vamos fazer discussões com as várias categorias. O governador solicitou que fosse realizado mini conferências nas regiões, nos regionais. Então, isso tudo vai acontecer entre março e abril, para a gente levar quais são as nossas propostas e principalmente relacionadas aos povos indígenas, né? O que a gente quer para estar gerando a inclusão social dos povos indígenas, da população negra, né? Nesse processo de implementação de políticas públicas no Acre, na região amazônica e no Brasil. Então vai ser um grande desafio, né, que eu convido todas as pessoas a estarem envolvidas, a darem a sua contribuição, conversando, discutindo, participando dos momentos que forem sendo implementados, estruturados nos municípios, nas cidades e assim por diante. Bom, Mara, o programa está chegando no final, mas eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, para um jovem, é mais fácil assumir a sua negritude? É muito mais fácil. Né? Como eu disse para você, houve toda uma história de resgate da população negra. Resgate tanto da pessoa, da sua identidade, um resgate de propostas de políticas públicas na área da cultura, principalmente é o que mais avançou. A música negra hoje ela é mais respeitada. Então, para um jovem, a questão da beleza, né? As trancinhas é bem vista, né? A roupa, os desenhos étnicos, tudo isso é muito mais aceito na sociedade. Isso é até muito mais valorizado, mais do que aceito, é valorizado. Então, para as meninas, para os jovens, até vai um recadinho, para as meninas, para os rapazes, para as moças, tem uma música que a Ivone Lara canta. A Ivone Lara, grande sambista, né? Ela canta, tem um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Com certeza, vejam por esse lado. E tem também uma outra música, né, do senhor que diz, o negro é lindo. Então, vamos pegar o sorriso negro, um abraço negro que traz felicidade e pegar a nossa beleza e explorar como uma coisa de valorização, explorar no bom sentido, né? Mostrar que nós somos sujeitos da história, a gente é capaz de construir uma história e que hoje as portas do Brasil estão abertas. Esse é o momento exato para as meninas, jovens, mães, as senhoras, verem a nossa história resgatada, reconhecermos que temos valor e não andarmos de cabeça baixa, não, né? Andarmos de cabeça erguida. Não temos medo das lendas, das histórias do Saci, claro, né, das histórias dos orixás, porque são esses elementos que fazem com que nós nos citamos melhor. São esses elementos que fazem com que a gente esteja presente na história do Brasil, esteja presente na história do Acre. Dentro desses organismos que trabalham com esse tema, Mara, se percebe essa renovação dos jovens se aproximando dessa causa? Percebe, muito. Por incrível que pareça, muito. Uma coisa boa aqui no Acre é que está se propondo a revitalização do barracão. E são jovens que estão lá. Por exemplo, no show da Zezé Mota, eu fico muito emocionada, são todas meninas que dançaram, jovens que estiveram dançando. Né? E a cultura é um espaço, então vamos pegar esse espaço e vamos construir, fortalecer a identidade dos jovens, fortalecer a autoestima da população pelos espaços existentes. E eu faço um apelo à Fundação Cultural, El Gregório, que me deu um livro belíssimo de lendas, que inclua nas histórias contadas para as meninas, para os jovens, para as crianças, as histórias da população negra. Porque são esses elementos que fazem com que o preconceito deixe de existir. É que faz com que as pessoas olhem
para os outros, olhem para a diferença não como um problema, mas como parte da sua vida. E isso para nós é fundamental. Mária, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu quero agradecer à TV Aldeia, a você. Fiquei muito feliz em saber que eu seria entrevistada por você e mandar um grande abraço a todos os negros e negras e os descendentes de negros e negras e indígenas do Acre. Certamente o seu abraço foi para todo o Acre. Com certeza. Ok, Mara, obrigado. E a você, em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, nosso obrigado, boa noite e até a próxima.